Sou o professor Bruce Cardoso, estou aqui hoje junto com o professor Marcelo Gomes. Nós vamos falar sobre a infecção provocada pelo coronavírus, a fisiopatologia e também o tratamento da Covid-19. A gente sabe que o coronavírus é um vírus bastante infeccioso e tosses, espirros aumentam a disseminação do vírus. As vias de entrada dele no nosso corpo são especialmente as narinas, né? Ele entra pelo nariz, mas também pode entrar pela boca e pelos olhos. Inicialmente, o coronavírus provoca um processo infeccioso na garganta, ali nas regiões da faringe e da laringe. E o sintoma inicial, muitas vezes, é uma tosse seca, uma tosse sem expectoração. Como a infecção se restringe às vias aéreas superiores no início, o paciente tem sintomas muito semelhantes ao de uma gripe comum. Ele vai reclamar de fadiga, dores no corpo, febre, dor de cabeça e pode começar a apresentar uma respiração dificultada, uma respiração curta, ofegante. O grande problema é quando o coronavírus atinge a traqueia e por meio dela ele atinge as vias aéreas inferiores, né, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Quando ele chega nessa região do pulmão, onde efetivamente ocorre a troca gasosa, né, nos alvéolos, inicia-se um processo infeccioso mais grave, uma pneumonia. E durante esse processo de infecção, o organismo reage contra a presença do vírus nos pulmões. E aí começa um embate, sistema imunológico versus coronavírus. Por isso que os idosos, que já têm um sistema imunológico mais precário, acabam padecendo mais da doença, enquanto que os jovens, apesar de poderem apresentar os quadros mais graves da doença, acabam a superando, porque seu sistema imunológico tem uma condição de reagir. O que está acontecendo nesse pulmão? O vírus penetra nas células pulmonares, do alvéolo, dos brônquios, dos bronquíolos, e seu sistema imunológico reage desenvolvendo um processo inflamatório. Com isso, além do dano às células alveolares, além do dano às células dos brônquios e bronquíolos, começa a haver uma produção excessiva de expectoração, que acaba inundando brônquios, bronquíolos e alvéolos de fluido. Isso dificulta ou impede completamente a troca gasosa. Por isso, esses pacientes, à medida que essa pneumonia vai avançando e que o dano pulmonar vai ficando mais massivo, ele é obrigado a ser entubado para ser ventilado artificialmente, passar a respirar com a ajuda de aparelhos. Esse é outro grande problema, porque daí você demanda uma estrutura de internação que o país não tem em grande quantidade. Por isso, quando o indivíduo desenvolve a pneumonia, ele acaba tendo comprometimento respiratório grave, que caracteriza a síndrome respiratória aguda grave, né, que nós chamamos pela sigla SARS. Esse paciente que evoluiu para um quadro de pneumonia, hoje nós sabemos, na verdade desde 2003, nós sabemos como é que o coronavírus, consegue entrar dentro da célula pulmonar. Ele faz isso por meio de uma proteína que existe na membrana da célula. Essa proteína é chamada de enzima conversora da angiotensina, mas não a sua forma clássica, no tipo 2, na enzima conversora da angiotensina do tipo 2, né? Um segundo tipo de enzima conversora da angiotensina, menos comum, mas que está presente nas células dos rins, dos vasos sanguíneos, do coração e também do pulmão. Essa proteína, que fica na membrana da célula, ela serve como âncora para o vírus se ligar e penetrar na célula pulmonar. Por isso, um estudo publicado na Lancet, uma revista de muito prestígio, acabou indicando que quanto mais dessa enzima um indivíduo apresenta nas suas células pulmonares, mais portas de entrada existem nessas células para o vírus entrar. Ou seja, quanto mais enzima conversora da angiotensina 2, que eu vou chamar de ECA2 a partir de agora, quanto mais ECA2 esse indivíduo tem nas membranas das suas células, maiores as chances do vírus penetrar na célula e iniciar um processo infeccioso. Esse estudo da Lancet, que eu acabei de mencionar, e que está aqui para vocês nos slides, esse estudo ele mostra que algumas classes de medicamentos poderiam
né? Ele traz uma hipótese, então está destacado aqui para vocês que é uma hipótese de que alguns medicamentos aumentariam a quantidade de ECA2 nas células do pulmão, ou seja, aumentariam a quantidade de portas de entrada para o coronavírus na célula pulmonar. Então, seriam medicamentos que, teoricamente, nós deveríamos evitar. Que medicamentos são esses? Antidiabéticos, da classe das tiazolidinedionas, como a pioglitazona, a rosiglitazona. Anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, um anti-inflamatório não esteroidal. E também antihipertensivos, como os inibidores da ECA, muito populares no Brasil, como o captopril e enalapril. E antagonistas da angiotensina 2, também muito populares no nosso sistema de saúde, como a losartana, a valsartana, a candesartana e vários outros medicamentos dessa classe. O fato é que as sociedades médicas, né, cardiologistas do mundo todo, pneumologistas que tratam asmáticos, todos eles concordaram que a evidência sobre o fato desses medicamentos aumentarem a quantidade de ECA2 na célula pulmonar é muito pequena ainda, não suficiente para que eu deixe de usar esses medicamentos no tratamento da diabetes, no tratamento da hipertensão. A única ressalva que se faz é em relação ao ibuprofeno. A evidência em relação a ele é tão pequena quanto para os demais medicamentos. A questão do ibuprofeno é que eu tenho opções, né? No caso, para tratar a dor no corpo, para tratar a febre, você tem as opções de paracetamol e dipirona, que não tem chance nenhuma de provocarem aumento da ECA2, ou seja, de tornarem o indivíduo mais suscetível a desenvolver a Covid-19. Então, nesse caso, a indicação é que a gente troque o ibuprofeno por paracetamol e dipirona. Quem já toma ibuprofeno não precisa ficar apavorado, não precisa achar que está mais suscetível a desenvolver a Covid-19 do que outros pacientes, porque, como eu disse, a evidência é tão fraca para o ibuprofeno quanto é para o captopril, para o enalapril, para a rosiglitazona e para a losartana. O fato é que para esses outros medicamentos, uma troca seria mais complicada, né? É mais difícil depois de você ter conseguido estabilizar um paciente diabético ou hipertenso com esses medicamentos, fazer uma troca. Enquanto que o ibuprofeno é mais facilmente trocado por outros medicamentos para conter os sintomas de uma gripe. E esses medicamentos que a gente tem como opções são os mesmos que a gente já usa para dengue, né? Que é a nossa infecção viral aqui, endêmica no nosso país. Então, paracetamol e dipirona surgem como opções ao ibuprofeno. Mas aí um alerta para quem toma ibuprofeno, por exemplo, o ibuprofeno é bastante usado por pacientes que têm artrite gotosa, né, que tem gota. Então, quem faz uso do ibuprofeno para fazer o tratamento da gota não precisa entrar em pânico, não significa que está mais propenso a desenvolver a Covid-19. Existe sim esse estudo que traz um alerta, mas esse alerta vem na forma de uma hipótese ainda, nada está confirmado. Agora o professor Marcelo Gomes vai falar um pouco sobre as perspectivas de futuros tratamentos, vacinas, outros medicamentos específicos para o tratamento do coronavírus e outro assunto também muito importante, né, professor Marcelo, que é prevenção. Tem como prevenir o coronavírus com chás, medicamentos? Tem algo que eu possa tomar para melhorar a minha imunidade especificamente contra essa patologia, a Covid-19? Bem, então, falando sobre medidas preventivas ou sobre perspectivas de tratamento para o coronavírus, né? Em relação a esse processo mesmo, de que pessoas informam que utilizam gargarejos para evitar a manifestação do vírus, que utilizam chás ou que utilizam vitaminas para tentar aumentar a imunidade, tudo isso é ineficaz do ponto de vista prático, né? Não se tem uma forma totalmente eficiente, né, que possa fazer essa prevenção. A única prevenção realmente é o isolamento voluntário, em que a pessoa vai ficar, se voluntariar para ficar isolada em casa e evitar contato com pessoas doentes, no sentido de adquirir, né, o vírus e transmitir principalmente para as pessoas mais suscetíveis ou que estejam imunocomprometidas. Com relação à perspectiva de tratamento, nós não temos nenhum medicamento eficaz
que trate o vírus, né? E não tem nenhum medicamento que esteja aprovado, e que nesse momento o que existe são pesquisas que estão sendo feitas para tentar descobrir alguma substância que possa ser eficiente. O problema desse processo é que ele é um processo muito longo se for utilizado uma via mais clássica, né? Então, a gente teria aí aproximadamente 15 anos para que a gente pudesse ter um medicamento, e a situação que nós temos hoje ela é urgente. Então, o que tem sido feito até o momento? Tem sido feito reposicionamento de alguns medicamentos que já existem, testando contra o vírus, para tentar verificar se esses medicamentos têm algum efeito antiviral ou de combate ao vírus ou de diminuição da infecção do vírus nas células pulmonares. Porém, mesmo que esses medicamentos já existam no mercado e que seja possível fazer o reposicionamento deles, ainda é necessário comprovar essa eficácia desses medicamentos em relação ao vírus. Então, ainda vai se demorar um pouco para ter uma substância eletiva contra o Covid-19 e também até mesmo no sentido de ter não só uma substância, mas ter algum tratamento medicamentoso eficaz. Com relação às vacinas, estão sendo testados, né, vacinas em alguns países, como Estados Unidos, Alemanha, na China, onde se originou a afecção. Aqui no Brasil também nós temos pesquisas para desenvolvimento da vacina, mas esse processo também é um pouco demorado, principalmente porque o vírus ele tem uma capacidade de mutação, né? E mesmo que os estudos estejam sendo feitos e a aplicação da vacina ocorra, a resposta ou o teste clínico para isso pode demorar de 6 meses ou até mais de 6 meses ou anos para que isso aconteça de forma eficiente. Então, é muito importante que a gente compreenda essa importância do isolamento social voluntário, porque nós não temos uma maneira ainda efetiva de se proteger e não temos uma maneira efetiva de se tratar.